Deu algum bug aqui no meu Instagram que fechou tudo. Então, retornamos para a nossa live do Mito do Ovo com o Murilo Meirelles, que ele é médico. Eu vou apresentar ele rapidamente enquanto ele vai entrando aqui para ficar salvo depois. O Murilo é médico, vegano há 5 anos, e nós estávamos falando sobre o quanto ainda é raro termos médicos veganos. Mas, por outro lado, temos a ciência ao nosso lado para nos dar a certeza, né, o embasamento que nós precisamos para endossar essa alimentação. Eu vou aceitar ele aqui, então, no nosso... E vamos torcer para agora dar tudo certo com a nossa conexão, que acontece, né? Isso faz parte do show, né? Voltamos. Voltamos. Eu fiz uma pequena introdução para facilitar depois na hora que nós salvarmos, porque deu algum problema que fechou tudo aqui. Então, realmente, vamos testar agora. Então, me fala, Beleza. Murilo, o que tu acha? Vou te colocar já na saia justa, né? Não, eu respondo bem tranquilo. Para mim, assim, é bem claro que ovos não fazem bem à saúde. Se a gente for pensar, assim, de forma bem simples, o que as pessoas mais sabem sobre o ovo, o que mais preocupam as pessoas, é a presença do colesterol, né? Todo mundo, quando você pensa em ovo, você pensa, colesterol faz mal ou não faz, enfim. Então, eu até peguei uns dados aqui para a gente começar essa conversa. Pela tabela nutricional, né, aquela tabela brasileira da composição de alimentos, se a gente pegar 100 gramas de ovos, que dá mais ou menos 2 ovos inteiros, né, ovos cozidos, eles têm 2,9 gramas de gordura saturada, que é aquela gordura ruim, né, que a gente sabe que é a pior gordura para o nosso organismo, né, e 397 miligramas de colesterol. Sim. Hoje em dia, a gente já não tem mais um limite diário de colesterol, né? A maioria das diretrizes dietéticas já falam o mínimo possível, né? Não tem um valor mínimo mais. É tipo, se você puder evitar, quanto mais você evitar, melhor. Antigamente, quando a gente tinha um valor, para a gente ter uma ideia, as diretrizes americanas, pelo menos, né, as norte-americanas, eram de 300 miligramas por dia. Ou seja, só o consumo de 2 ovos por dia, você bateria todo o nível máximo de colesterol por um dia, né? Então, a gente já... Não, eu ia comentar que nas nossas DRIs no Brasil, que nós usamos pelo menos a nutrição, ainda não foi atualizado para retirar os 300 miligramas de colesterol, apesar de algumas diretrizes, então, de cardiologia, de diabetes já não estão limitando, né? Mas nas diretrizes, assim, de composição de nutrientes, né, para nós formarmos, por exemplo, um plano alimentar, ainda tá, né, a gente chama de DRIs, o Dietary Reference Intakes, ainda está 300 miligramas. Então, sabemos que o mínimo possível, mas de preferência não passar os 300, né? Sim, com certeza, né? Então, Legal. se a gente só pensar nesse ponto, né, o colesterol já é um fator muito importante, né? Aí é claro que aí vai ter gente que vai falar, eu como ovo, como não sei o quê, e meu colesterol não sobe, ou enfim, o colesterol depende de outras coisas. Isso é verdade. Assim, existe um fator genético muito importante na determinação do colesterol. Então, tanto de colesterol que você come, pode ser que realmente não interfira muito no seu colesterol sérico, né, no colesterol no seu sangue. E a gente sabe que existe um gene que confere uma certa resistência. Só que é uma parcela da população que tem esse gene, né? Então, a gente não pode pensar nisso como uma medida epidemiológica, populacional. Então, assim, a gente tem que, é claro, pensar nisso, vai ter uma diferença individual, genética, mas existe uma relação, sim, do colesterol dietético com o colesterol no sangue. Outro fator que é muito importante, que a gente provavelmente vai falar um pouquinho mais na frente, quando a gente for falar de alguns estudos, especialmente dos estudos financiados pela indústria, né, que são muitos, é que o colesterol, a gente tem vários estudos demonstrando já que o colesterol e a ateromatose, né, a formação das placas de ateroma, que são as placas de gordura dentro dos vasos, ocorre predominantemente no período pós-prandial. O que é isso? Logo depois que a gente come. Então, nas primeiras horas que se seguem à refeição, é quando esse colesterol, quando a gordura saturada tem maior influência no nosso organismo. Então, vai aumentar o estresse oxidativo, inflamação, e é nesse período também que o colesterol se oxida mais. Aumenta até 40% a oxidação do colesterol. E o colesterol oxidado é o pior, né? Assim, é o que mais faz mal. Então, não adianta só a gente pensar no colesterol, por exemplo, você vai numa churrascada, come gordura até, colesterol, come ovo, aí 24 horas depois você mede seu colesterol. Pode ser até que 24 horas depois seu colesterol já esteja num valor normal, né? Ou voltado para o seu basal. Mas naquelas
7 horas iniciais seguidas dessa refeição, você teve um pico de colesterol, você teve inflamação, você teve estresse oxidativo. Então, isso é um fator importante também. E se nós formos pensar, os próprios exames, eles são feitos em jejum normalmente, né? Então, Sim. a pessoa já reduziu o colesterol da dieta do dia anterior. Então, a gente fica com um parâmetro talvez um pouco distorcido, né? Se nós fôssemos pensar o pós-prandial, né? O colesterol... Desculpa, pode ir. Não, eu ia comentar, enquanto tu falava, eu lembrei que eu atendi hoje mesmo uma paciente que tinha decidido virar vegetariana fazia alguns anos já, e ela passou por vários nutricionistas, né, que deram todos os tipos de recomendações, exceto, né, uma recomendação de uma alimentação mais plant-based, né, que seria como a gente preconiza, mais a base realmente de alimentos naturais integrais. E a última nutricionista tinha passado para ela consumir 2 ovos no café da manhã, 3 ovos no almoço, 2 ovos no lanche da tarde e 3 ovos no jantar. Ela disse, eu não aguento mais ver ovo na frente. Então, imagina, o colesterol dela não baixa, né? Sim, a nutrição tá aumentado. Ela está exposta o tempo todo, né? Essa inflamação, lesão dos vasos, né? Favorecendo a formação dessas placas de gordura, aumentando o risco cardiovascular. Então, é assustador, mesmo, né? Exatamente, mesmo tendo se tornado vegetariana, que já tem um padrão geralmente mais protetivo, mas como a troca dela foi de um alimento que era mais, assim, um alimento de proteínas animais, como era uma carne, mas trocou por um alimento também com proteínas animais, que seria um ovo, não foi uma troca que trouxe todo o benefício, né, que o vegetarianismo poderia trazer a ela. Né? Com certeza. Não foi a troca mais inteligente, digamos. Infelizmente, mas isso com orientação, por isso que também é legal que os colegas, né, da área de saúde estudem, estejam aqui conosco, porque a gente já aproveita e desmistifica tudo isso, né? Sim, com certeza. Inclusive, só para falar um pouquinho mais sobre o colesterol aqui, um dado que eu achei muito interessante, um desses vários estudos que eu revisei, que eu li, que eu achei muito bacana, que foi um estudo de intervenção, que eles avaliaram 3 grupos. Eles pegaram um grupo que consumia gordura saturada só, então eles pegavam mais gordura saturada, um grupo com gordura saturada e colesterol, uma refeição com gordura saturada e colesterol, e um outro com gordura insaturada, que teoricamente é a gordura mais saudável, né? Que pode ser azeites, enfim, né? E colesterol. E comparando esses grupos com a elevação do LDL, que é o colesterol ruim, né? No sangue. E o que eles perceberam? Que quando você tem a refeição com colesterol e a gordura saturada, o colesterol potencializa o efeito da gordura saturada. Então, você tem uma elevação maior do LDL colesterol. Sim. Então, é o que seria o pior dos cenários, que é basicamente o que a gente encontra nos alimentos de origem animal, gordura saturada e colesterol. Exatamente. E aí a pessoa faz, por exemplo, um ovo frito na manteiga. Então, a manteiga, em uma colher de sopa tem 8, 9 gramas de gordura saturada e mais o ovo, que em um ovo tem 200 miligramas de colesterol. Então, soma o máximo de 2 alimentos e as pessoas realmente fazem, né? Isso é algo comum relativamente na Sim. Ou associar bacon também, né? Exatamente. Bacon explode a tabela da gordura saturada. Então, realmente... depois eu até pretendo fazer uma postagem, eu mostro para os meus pacientes quando eu vejo que o problema do paciente é que ele consome muita gordura saturada, que ele está com uma resistência insulínica, né? A insulina não está podendo trabalhar direitinho como deveria, porque tem gordura saturada entupindo, né? O receptor da célula, que é como eu gosto de explicar. E aí eu fiz uma tabela que eu mostro para os pacientes onde tem muita gordura saturada e também onde o colesterol é realmente o campeão, é o ovo, né? Até carne tem bem menos colesterol do que os ovos. Mas a gordura saturada ela é meio sorrateira, né? Ela tá ali principalmente nos laticínios, nas carnes gordurosas, até nos alimentos vegetais, né? Por exemplo, o coco, o chocolate. Então, às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, não sabe o que ela está comendo, né? E a gente, quando mostra, brilha aquela lâmpada, né? Descobri o que estava acontecendo. Só, e sem querer polemizar muito, mas já um pouquinho, né? Esses exemplos que você citou dessas fontes vegetais, né, de gordura saturada, são alguns que estão na moda, né? O óleo de coco,
que são muito Uhum. vendidos, Chocolate, né? Enfim, o chocolate meio amargo, mas é saudável. É, saudável se tu comer pouquinho, porque em sim, excesso já não é mais saudável, né? com certeza. Mas então tá, então vamos ver a próxima pergunta que eu tenho anotado aqui. Hoje eu tô deixando o Murilo na saia justa. Bom, a gente falou um pouquinho, tu comentou ali, né, do risco da formação da placa de ateroma. Eu ia te perguntar o que mais que tu encontrou, né, nos estudos, nos resumos que tu fez, sobre o risco de doenças cardiovasculares, que é as doenças que mais matam no mundo, né? Mais ou Sim, menos é, 70% das mortes são doenças cardiovasculares, então precisamos prevenir, né? com certeza. Um fator interessante também, que hoje a gente já conhece, que para muitos parece uma sopa de letrinhas, é uma coisa muito diferente, mas na comunidade científica a gente já está investigando melhor, é o TMAO, né? Uhum. Que eu acho que muitos da área já vão conhecer, né? O que que acontece? Uhum. Os ovos, eles são ricos em colina, que é uma substância importante, né? Ela atua no metabolismo hepático, então ela tem sim sua importância. Só que Uhum. depende muito do que a gente tem no nosso intestino, das bactérias que a gente tem no intestino. A flora Sim. bacteriana do intestino, ela vai metabolizar esse TMA, na verdade, né? Sim, a partir da E colina, né? sim, isso vai metabolizar a colina em TMA, e esse TMA vai ser metabolizado, oxidado no fígado, gerando TMAO. O TMAO, a gente sabe hoje que é um marcador de risco cardiovascular. Então, ele está Uhum. associado a piores desfechos, como infarto, AVC. Então, é mais um fator que a gente vê. Então, o ovo é rico em colina, essa colina no organismo, principalmente daquelas pessoas que comem ovos, leite, carnes, que têm as bactérias que mais convertem a colina em TMA. Então, Uhum. você junta tudo isso, você tem aumento do TMAO, consequentemente, aumento do risco cardiovascular. Então, não é só o colesterol, existem outros fatores também que aumentam o risco cardiovascular. Não falando ainda das outras doenças, mas só do Uhum. risco cardiovascular a gente já tem mais esse fator relacionado ao ovo também. Uhum. É uma bomba relógio, né? Porque a gente, assim, isso até tem um estudo muito legal que eles avaliaram, eles pegaram alguns veganos que se propuseram a consumir alguns alimentos de origem animal para testar o quanto formaria TMAO no sangue, né? Sim, E esse aí estudo é sensacional. é muito legal, porque pessoas que têm o hábito alimentar com o consumo então de produtos de origem animal, né, carnes, ovos, laticínios, eles tinham após a alimentação, né, depois que se alimentavam, tiraram o sangue em 24 horas, foram avaliando e viram que subia bastante o TMAO no sangue. E aí os veganos, que tinham uma flora intestinal mais propensa, né, a quebrar fibras, não tinha bactérias ali que convertiam então a colina em TMA. Eles fizeram então, eles consumiram ovos, eu acho que foi ovo principalmente, né? E eles avaliaram então em 24 horas como foi, se subiu o TMAO no sangue. E não subiu, nem apareceu praticamente. Sim, Então depende muito da nossa flora intestinal, das bactérias intestinais, né? E isso mostra que é uma conjunção de fatores muito mais complexa do que simplesmente como era antigamente, assim, que a gente tentava colocar o alimento como se fosse só um nutriente. Ah, não, esse alimento aqui é proteína, esse alimento é carboidrato. Não, eles são muito complexos, né? E o caso do ovo nesse caso, né, do TMO, é incrível para nos dar esse exemplo, né? ah, com certeza. Essa classificação, né, essa generalização dos alimentos, eu acho que é muito danosa, né? Você Uhum, classificar como um macronutriente, né? Ah, esse é proteína, esse é carboidrato. A gente tem tantos micronutrientes, vitaminas, uhum, esses fitoquímicos, né, que ajudam tanto, né? E a uhum. gente simplesmente falar carboidrato, né? Exatamente. E tem uma questão também que, se a gente for pensar, bom, falando nos fitoquímicos, né, nos alimentos mais de origem vegetal, que tem bastante fibras também, no momento que a gente troca o ovo, por exemplo, uma pessoa que faz um lanche à tarde com um ovo mexido e um pão, vamos supor, e a gente troca esse ovo por um tofu mexido ou por um grão de bico, né, uma pastilha de grão de bico, a gente, além de estar retirando esse alimento que tem bastante gorduras saturadas, que tem uma quantidade enorme de colesterol, a gente está trocando por um alimento rico em fibras
e também com uma boa quantidade de fitoquímicos, né, elementos antioxidantes. Então a gente está tirando o risco e aumentando a prevenção, né? É Sim, duplamente vantajoso, sim, né? com certeza. É uma excelente definição. E deixa eu ver, alguém, umas pessoas mandaram uma pergunta aqui, ó. Como encontrar a colina vegetal? Posso responder essa, se quiser. Sim, A por gente, favor. a gente tem, então, a colina em alguns cereais integrais. Por exemplo, na aveia tem uma boa quantidade, no arroz integral. A gente também tem uma pequena produção endógena de colina. Então, caso assim, a gente não consiga atingir todo o total diário, a gente também produz um pouquinho, né? Mas, em geral, os cereais integrais a gente costuma recorrer mais para serem a nossa fonte principal de colina. Algumas batatas, tubérculos também tem, né? Mas, em geral, os cereais costumam ser um pouco mais abundantes na nossa dieta. O Otto falou em crucíferos, que seriam brócolis, tem quantidades muito pequenas mesmo, tá? Então tá. Bom, então a gente viu, né, a questão do excesso de gordura saturada, do excesso de colesterol e inclusive da produção de TMAO como 3 fatores de risco, né, associados a problemas cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo, então são as que a gente quer prevenir e todo mundo tem alguém à sua volta que já teve algum problema cardiovascular. Então, e aí a gente tem muito essa questão, mas é genético. É que é genético, não é genética, é que a gente herda também um pouco os hábitos familiares, né? Se os pais, né, os familiares comem ovo, a gente provavelmente come ovo também. Então, é difícil às vezes dissociar totalmente a parte genética da parte de hábitos herdados. Comportamental, né? Exatamente. Então, eu tenho casos muito interessantes de pacientes, né? Provavelmente tu também tenha, de pacientes que consumiam ovos, laticínios, e aí decidiram, então, reduzir ou retirar esses alimentos, e caiu, assim, drasticamente no colesterol no exame. Eu tenho o caso de uma paciente que eu até dei um print, eu acho que eu postei um ano atrás, que ela mandou uma mensagem enorme dizendo que ela nunca tinha tido colesterol baixo, desde criança o colesterol dela era alto, a família dela inteira tinha colesterol alto. E aí, depois que ela começou então, a migrar para uma alimentação vegana, o colesterol dela, pela primeira vez na vida, entrou nos níveis de referência ótimos. E aí ela estava assim, impressionada, que não foi nem por um longo período, foram alguns meses, né, com a alimentação que já trouxe esse resultado. Mas então tá, então, doenças cardiovasculares, check, temos aqui. E outras doenças, a gente tem o câncer, né? Também algumas questões relacionadas com câncer. Me conta um pouquinho o que tu descobriu. Igual você falou, né? Se não bastasse aumentar o risco da principal matadora do mundo, né? As doenças cardiovasculares, né? O consumo de ovos também existem evidências que ele está relacionado a alguns tipos de câncer. E também, não coincidentemente, são um dos mais incidentes, né? Por exemplo, câncer de mama e câncer de próstata. A gente tem Sim. alguns estudos mostrando, são estudos prospectivos, né? Que você vai acompanhando a população. Enfim, a gente sabe que não é a melhor evidência ainda, mas é a melhor evidência que a gente tem no momento, né? E Sim. você, como nutricionista, deve saber a dificuldade que é fazer um estudo no campo de nutrição, né? Porque não é Sim. tão fácil como um medicamento que você pega uma pílula que tem um remédio, uma pílula de farinha e dá para as Exato. pessoas e elas vão saber, né? A pessoa, você não tem como Tá. esconder um ovo da pessoa, né? Assim, Exatamente. Não tem como fazer um duplo cego, né? sim, é difícil você fazer esse tipo de estudo. Então você acaba estudando populações e vendo o consumo, quem consome mais, quais são os desfechos, né? A maioria dos estudos são assim, embora tenha alguns de intervenção mais curtos, né? Não tão Sim. longos, né? Sim. Mas em relação ao câncer mesmo, eu tinha separado um estudo aqui. Depois eu vou Deixa eu ver. compartilhar os posts dele também. Tem muito estudo, assim, eu tinha separado aqui, eu não sei cadê agora. Mas enfim, depois a gente vê isso aí. Mas Depois a gente vamos falar um pouquinho dos resultados e a gente tem todas as referências nos textos lá e vocês podem ter acesso aos artigos na íntegra, né? Mas o que a gente já viu é que existem evidências da relação com câncer de mama, câncer de próstata, não a maior incidência do câncer de próstata, mas só os piores desfechos, né? Os cânceres de próstata mais graves, os piores desfechos, né? O que já é o bastante para ser bem ruim, né? E Sim, também claro. câncer de ovário. E até a gente tem até algumas explicações por que a gente acha que isso pode acontecer. Uma delas é até mesmo associada ao excesso de colesterol. Porque o colesterol, algumas pessoas podem não saber, explicando um pouquinho, o colesterol é um tipo de gordura, né, que a gente precisa no nosso organismo. Só que a Exato. gente produz ela, né? Então a gente não precisa da dieta porque a gente produz.
Mas então, quando a gente tem um excesso de colesterol, ele vai ser usado pelas vias do nosso organismo que seriam usados. Então, hormônios, alguns hormônios são produzidos a partir do colesterol. Os hormônios androgênicos, estrogênicos. E esses hormônios podem estar relacionados, esse aumento de colesterol e aumento desses hormônios podem estar relacionados a alguns tipos de câncer, como o câncer de mama e o câncer de próstata, por exemplo. Então, essa é uma das possíveis explicações. Outro fator que você até comentou de fritar o ovo, né? Ah, você coloca na manteiga e frita, é um outro fator interessante também, porque quando você frita a proteína, principalmente a proteína animal, a proteína vegetal também, mas a proteína animal você tem a produção de aminas heterocíclicas. Sim. Isso é um fator carcinogênico. Então, sim, as pessoas consomem ovos fritos, tem mais um fator aí que aumenta o risco de câncer, né? Além disso... Não, eu ia só desculpa, eu queria fazer um comentário sobre as aminas heterocíclicas, né? Que elas são chamadas também do nome genérico, que são as AGEs, né? Que em inglês significa idade, né? Age é idade. E tem um porquê de terem criado essa sigla, claro que é uma sigla que é de produtos de glicção avançada, né? Em inglês. Mas o AGE também está relacionado com o envelhecimento precoce. Então, as pessoas às vezes acham que o câncer está meio distante demais, assim, mas nem está tão conectado. Mas envelhecimento precoce, tu fala de envelhecimento precoce, as pessoas se preocupam. Então, a gente ter esse cuidado também de não fritar, né? Nada que crie casquinha, principalmente os produtos animais, né? Então, por exemplo, o churrasco, algo que frita, assim, que fica, né, com aquele crocante demais. Aquilo ali tá cheio de AGEs, né, que seriam produtos de glicção avançada que geram riscos cardiovasculares, risco para câncer, mas também risco de envelhecimento precoce. Então, é mais no dia a dia mesmo, né, que a gente vê. Mais um motivo, né? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, sem problemas. Aí eu ia falar só também como o ovo é rico em proteína, isso é um fato, realmente ele tem muita proteína, mas a proteína, em especial a proteína animal, em excesso, né, esses alimentos ricos em proteína, eles estimulam a produção de IGF-1, que é um fator de crescimento celular, né? E isso pode favorecer também o desenvolvimento de células cancerígenas, né? Então, a gente tem essas possíveis explicações para essa associação. É claro que esses mecanismos muito celulares, mecanismos muito finos, assim, a gente ainda não tem um conhecimento pleno, mas são teorias, assim, bem plausíveis, né, assim, para explicar essa associação. Então, câncer de mama, que é o mais incidente em mulheres, câncer de próstata, mais incidente em homens, né? Acho que mais dois bons motivos para a gente não comer ovo. Exatamente. Então, bom, assim, é o tipo da questão que se a gente sabe que tem algum risco associado e a gente pode evitar, né? Por que nós não evitaríamos? Esse é o princípio da precaução, que é muito usado na medicina e eu gosto muito de usar na nutrição também. Tudo que não vai fazer mal e vai fazer bem, por que a gente não pode, né, de repente, então, usar mais disso, que a gente sabe que é interessante? Então, quem sabe trocar um ovo, que tenha muitos estudos já mostrando que talvez não faça tão bem, por mais que tenha essas controvérsias da indústria, que eu acho que vai ser bem legal a gente abordar também. Mas, então, bom, tem os estudos que falam que faz bem, outros que faz mal, mas então, por via das dúvidas, eu nunca vi estudo que fala mal do grão de bico, né, do brócolis. Exatamente. Então, a gente pode ir para os alimentos que, assim, sabidamente são vantajosos, são interessantes para a nossa saúde, né? Sim. Você falou isso agora, eu lembrei de uma citação do Dr. Mills, é um médico americano, que inclusive ele tá no documentário que me motivou a me tornar vegano, que é aquele Water Health, né? Ele fala muito sobre leite, assim, e ele tem uma fala que é assim, eu vou parafrasear aqui para o ovo, né? Mas ele fala para o leite que consumir leite pelos nutrientes que tem nele é igual você fumar para ter oxigênio. Você está fumando, você está inalando oxigênio, mas assim, você tem tanta coisa ruim, né, que não faz sentido, né? Eu acho que isso a gente pode parafrasear e estender para o ovo também, por exemplo, né? Beleza, o ovo tem proteína, tem colina, mas vai aumentar o TMAO, tem colesterol, aumenta o risco cardíaco, aumenta o risco de alguns tipos de câncer. Assim, não é algo justificável, né? Sim, exatamente. E o IGF-1, até também comentando, ele é um fator de inflamação, né? Ele aumenta as inflamações crônicas no organismo, então ele está muito presente também nos laticínios. E a gente sabe que a inflamação crônica
é como se fosse vários foguinhos que estão pegando, né, um incêndio em pequenos pedacinhos do nosso corpo e o corpo está tentando lidar com aquele incêndio. E aí daqui a pouco acontece alguma questão maior, alguma inflamação maior, inclusive alguma proliferação de células tumorais, que o corpo está tão ocupado tentando apagar esses incêndios que daqui a pouco ele não dá conta de mais um problema que aparece. Então, quanto menos inflamação, né, menos IGF-1 e outros, né, outras citocinas inflamatórias a gente tem circulando no nosso organismo, melhor vai ser, mais funcional ele tá, mais pronto para atuar caso apareça algum incêndio de verdade, né? Sim, exatamente. Então tá, e aí, o que tu acha de... Bom, a gente tem do diabetes, né? E aí depois a gente podia falar dessa questão da indústria, que eu acho que vai ser bem interessante. Sim, acho que é um ponto bem legal, né? A diabetes a gente pode até ser curto aqui. Como eu disse, ele entra um pouquinho naqueles critérios dos estudos mais observacionais, mas assim, tem diversos estudos muito grandes realizados nos Estados Unidos, na China. Aí eu trouxe até um aqui, que eu separei aqui, que foi feito na China e foi publicado esse ano, inclusive. Eles acompanharam pessoas de 91 a 2009 e dividiram ele em quartis, né? 25% que mais consumia ovo, 25% que menos consumia ovo, e que eles perceberam que as pessoas que mais consumiam ovos tinham maior risco de diabetes. Inclusive, eles comparando lá os quartis e o número de ovos, indivíduos que consomem um ovo, comparado com aqueles que consomem só um quarto de ovo por dia, o aumento no risco de diabetes era de 65%. Puxa vida! Então, assim, é uma coisa muito grande, né? Bem significativo, né? Então, é mais um fator, né? Diabetes hoje, a gente já assim, é sabido que é uma epidemia também, né? Mundial, eu considero até uma pandemia, atingindo não só mais obesos e idosos ou crianças com diabetes tipo 1, né? Hoje em dia, o diabetes tipo 2 está em todas as faixas etárias, todos os países, ricos, pobres. Eu fiz meu TCC da faculdade foi sobre vegetarianismo e diabetes. Eu fiz uma revisão. Que legal. E depois eu até publiquei aqui numa revista aqui do Sul. E eu fiz então uma busca sobre, né, o vegetarianismo como um todo. E aí, nesses estudos também prospectivos com os adventistas lá nos Estados Unidos, né, e o EPIC Oxford também, na Inglaterra, eles também fizeram uma escadinha, né? Quanto menos produtos de origem animal a pessoa consumia, menores os riscos de desenvolvimento de diabetes. Eu não fiz especificamente sobre o ovo, mas a gente vê que o consumo de produtos de origem animal favorece, né, provavelmente, pelas observações que foram feitas, o desenvolvimento de diabetes. E também entra aquela questão que a gente acabou falando mais no início, da gordura saturada, porque apesar de em um ovo a gente não ter uma quantidade muito exagerada de gordura saturada, as pessoas que têm o hábito de consumir ovos eventualmente não comem um só no dia, né? Elas fazem aquilo que a minha paciente estava fazendo, assim, comem quase todas as refeições ou comem uma quantidade muito grande, soma com outros produtos de origem animal que também tem uma quantidade enorme de gordura saturada. E o próprio colesterol também pode, né, predispor ao surgimento do diabetes e vice-versa, então acaba sendo muito íntimo, né, essa relação. Então, já temos ali as doenças que mais matam no mundo, que são essas doenças metabólicas, né, doenças crônicas não transmissíveis, que estão muito relacionadas, né, o surgimento delas estão muito relacionados com esses fatores de estilo de vida, e um deles, que é o fator alimentar. Sabemos, então, que ovos estão intimamente relacionados, né? Sim. Então, espero que aqui todo mundo saia já pensando numa alternativa. Tu comia ovo antes de virar vegano, Murilo? Comia, assim, não era uma coisa que eu gostava muito, mas comia. Comia Sim. Normal, assim. E obviamente eu não tinha nenhuma ideia disso, né? Assim, eu achava que era alimento saudável e era uma boa fonte de proteína. Como eu e como todo mundo, né? Então, por isso que é legal a gente estudar e aprender. E aí, eu tenho uma receita que eu acho que fica super legal para quando a gente quer comer alguma coisa que pareça ovo, ou até às vezes meio que dar uma enganadinha em alguém, assim, que é uma receita com tofu. O tofu a gente amassa, né, com um garfo, assim, mistura um pouquinho. Eu gosto de fazer tipo um creminho de castanhas, assim, misturo e tempero com um pouquinho de cúrcuma. Fica com uma cara muito parecida, o gosto maravilhoso. Não sei se você já testou fazer essa receita.
É, tipo um tofu mexido, assim, né? É uma É, delícia, tô eu falando acho assim. sensacional, né? Dizem que É, também aquele sal negro, né? Dizem que deixa com um gosto muito parecido de ovo. Eu nunca comi, super. mas dizem que parece muito mesmo. O sal negro eu comprei da Zona Cerealista. Eu compro online, eles mandam pra qualquer lugar do mundo, do Brasil, né? Não do mundo. E, é baratíssimo, assim. Então ele dá um gosto, é inacreditável o gosto, assim. Chega a ser quase enjoativo, porque é exatamente o gosto do ovo. Quem quiser lembrar o gosto, tá ali. Mas então agora vamos para o assunto que eu acho que é interessante também, né? Além de todos esses que a gente falou, que é o como a gente tem que também desconfiar dos estudos, né? Porque às vezes tem muita coisa por trás, muito interesse. O que é que tu andou descobrindo? Então, inclusive, assim, uma coisa que motivou muito a escrever esse texto, assim, ele não estava a princípio na minha ideia ali das publicações, né? Eu sempre faço essas séries que eu acho que dá uma, assim, você tem uma progressão, né? Você vai evoluindo no conhecimento, né? E a princípio eu não tinha pensado muito em escrever isso. Uhum. Aí um colega meu, seguidor meu, foi e marcou um outro nutricionista e perguntou: o que você acha disso? De um dos posts de ovo. Eu não lembro se era do câncer ou do diabetes. Uhum. Aí esse nutricionista foi e comentou assim: não vou nem comentar. Aí eu falei assim: achei estranho, né? Eu fui e entrei no Instagram dele e tinha lá receita com ovo. E, não Sim. acredito que até hoje as pessoas falam mal do colesterol e tal. Aí eu refleti, né? Eu fui pensar: poxa, um profissional de saúde, né, tá falando isso. Por que que as pessoas, tantas pessoas, e não é assim, eu estou citando esse exemplo, mas não é só ele, assim, vários profissionais, tanto médicos como nutricionistas, indicam Sim. ovo, e ovo é um excelente alimento, né? Aí, Uhum. vamos dar uma olhada nesses estudos, né? Vamos pegar esses estudos que falam bem dos ovos, vamos ler um pouquinho a respeito, né? E, inclusive, Uhum. tem um estudo que eu acho sensacional, que foi publicado na revista americana de Medicina de Estilo de Vida, que foi Uhum. conduzida pelo Dr. Neil Barnard, que Ai, não eu sei se amo você ele. deve conhecer, que é do PCRM, né? E eu acho esse Sim. nome também sensacional, né? Que é assim, uma tradução livre, que é o Comitê de Médicos para a Prática da Medicina Responsável, né? Assim, acho Uhum. bonito isso, né? Medicina responsável, né? Muito legal. E, e eles conduziram um estudo que eles pegaram e fizeram uma meta-análise. Pegaram todos os estudos publicados da década de 50 até 2010, se eu não me engano, Uhum. 2019. Pegaram todos os estudos, lógico que tinha alguns critérios lá, né? Mas enfim, os estudos que relacionavam consumo de ovos com colesterol sérico. E Uhum. pegaram todos eles e tabularam aqueles que tinham incentivo, aqueles que eram patrocinados pela indústria, que recebiam Uhum. financiamento pelas indústrias, né, produtores de ovos, ou órgãos, por exemplo, a Egg Board nos Estados Unidos, né, que é um órgão governamental importante que fomenta a produção e a venda de ovos, né, e seus derivados. Uhum. Então, eles pegaram e avaliaram isso. E é muito interessante, porque na década de 50 e 60 não existiam estudos financiados. Eram todos Uhum. estudos, enfim, de universidades e pesquisadores, mas não tinha essas empresas por trás ou esses órgãos, né? E de lá para cá, assim, houve um aumento assim estrondoso, por exemplo. Aí de 2010 a 2019, 60% dos estudos, ou seja, mais da metade, recebiam financiamento. Então Uhum. você já vê assim, é claro, esse é um dos fatores. Existem estudos financiados que podem ser bons, claro, assim é. Mas esse entra lá, tanto que todo estudo tem lá no final, que é conflito de interesse. Assim, isso pode Claro. influenciar o resultado do estudo. Você vende um Sim. produto e você está fazendo um estudo para falar mal desse produto, pode ser que você não queira falar ou que você talvez mude o jeito de falar. E é exatamente isso que eles concluíram nessa meta-análise. O que eles Uhum. perceberam? Que os estudos financiados pela indústria tinham uma maior chance de falar bem do ovo ou ter uma posição neutra, assim, Uhum. não falar que aumenta o colesterol, ou até mesmo o que eles acharam que é o dado que eu acho que é o mais interessante, 49% desses estudos tinham resultados conflitantes com o que eles mesmos falavam durante o texto do estudo. Então, Sim. vamos supor, lá no estudo eles falavam sobre o ovo, enfim, colesterol, aí bota lá aquelas coisas que geralmente todo mundo pula, né? As Uhum. estatísticas, a análise estatística, os Ninguém números, olha. aí colocavam lá que aumentou o colesterol. Aí chegava na conclusão, não existe relação entre o consumo de ovos e o aumento de colesterol. Imagina. E, Imagina esse, que. e eles acharam isso, até 49% dos estudos tinham esse conflito entre o que era discorrido no texto e a conclusão do próprio estudo. Então, Nossa. assim, a gente vê que existe sim essa influência, né?
Sim, sim. E aí pega uma meta-análise, de repente, de alguém que está mais interessado em esconder isso e faz, então, essa meta-análise só com os resultados, daqui a pouco exclui os que não fazem, os que não estão tão interessantes, Ah, né? com certeza. Você facilmente consegue pegar aí 50 artigos falando bem do ovo, faz uma meta-análise. Inclusive, esse artigo mesmo fala isso, né? Que Uhum. até algumas dessas diretrizes dietéticas, né, usam algumas dessas meta-análises como base, né, para Uhum. defender, fazer, elaborar essas orientações dietéticas. Mas aí você vai ver a meta-análise, está cheia desses estudos que foram financiados, né? Bem complicado mesmo. Eu tô fazendo mestrado e eu tive uma matéria faz um pouquinho tempo que era de análise crítica de estudos. E foi muito interessante porque a professora nos passou algumas técnicas de tu avaliar o quão confiável é realmente o estudo. E nós começamos a fazer algumas avaliações de estudos e realmente assim, é gritante como tem estudos em que assim, o método está mal feito, né? Está mal desenhado. O resultado também está conflitante com a conclusão. Então, imagina nessa área que tem tanto interesse, que tem os financiamentos, o quanto isso, né, pode estar afetando, inclusive, no posicionamento dos profissionais. Né? Porque Com nós certeza. ficamos o final. Ninguém consegue parar e ler 50 artigos, né, sobre algum tema. Então, isso é bem preocupante e que bom, né, que temos o nosso, que alguém falou que está o Sherlock Holmes, que legal, o Danilo. É porque eu conheço o Danilo, ele tá fazendo brincadeira. Gente Talvez boa. a É brincadeira, médico, mas inclusive. Médico, inclusive, dos médicos vegetarianos também, excelente profissional. que Ativista legal, vegano também. que Um legal, que abraço, bom. inclusive, aí pro Danilão. Estamos com um bom público aqui, então. É, só gente gabaritada aqui. É, muito legal. Mas então, isso é bem preocupante e é bem importante a gente ter um senso muito crítico, né? Realmente, como a gente falou, não vi nenhum estudo falando mal do brócolis e também quem planta brócolis não está tendo, né, não está querendo financiar os estudos de brócolis. É, Então, eu nunca vi um estudo financiado pela grande indústria do brócolis ou é, associação de produtores de alface, não tem, né? exatamente. O pessoal que planta orgânicos, né, não estão ali querendo financiar. E também porque é notório, né, quando um alimento faz bem, primeiro que não tem todo esse interesse da indústria, né, não precisa, não consegue botar um valor muito alto em cima, então o que aparece aí em cápsula, o que aparece como inovação, a gente sempre pode ficar com o pezinho atrás e avaliar se realmente é interessante ou não, né? Sim, com certeza. E E uma então, coisa que ó, você falou que é interessante, né? Você falou do desenho dos estudos, né? Que isso sim. é uma coisa que eles usam muito, né? Assim, eles são espertinhos, eles não são bobos, não. Quando eles vão Aham. fazer esses estudos, eles dão uma manipulada ali. O estudo pode ser, assim, você olha o estudo, faz sentido, sabe? Assim, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que eu achei bem interessante, que eles vão falar assim, ah, não, o colesterol não tem relação com o tal. Então, eles pegaram lá a população e dividiram em dois grupos, um ovo ia comer, um grupo ia comer ovo, outro grupo não ia comer, 24 horas depois eles vão medir o colesterol. 24 horas Uhum. depois eles medem o colesterol e realmente não teve alteração. Só que aí Uhum. entra naquele fator que a gente falou, o Sim. colesterol sérico, depois de 7, 8 horas, ele volta ao valor basal. Então não Uhum. adianta você encher ele de colesterol e medir depois de 24 horas. O colesterol Sim. já vai ter voltado para o nível basal. E essa foi a mesma tática utilizada quando saiu esse boom do TMA, TMAO, né? Todo mundo ficou muito preocupado, porque assim, é Uhum. uma descoberta inovadora e, obviamente, a indústria ficou assim, ó, não podem falar isso do meu produto, né? Como é que a Sim. gente vai fazer um estudo que vai mostrar que o ovo não aumenta o TMAO? Ah, não, a gente vai consumir o ovo e a gente vai medir o TMAO 24 horas depois. Depois Uhum. de 8 horas, o TMAO volta para o nível basal e não afetou o TMAO. Então, Sim. é uma Daí tática que eles vai costumam tanto assim. usar. Uhum. Essa, dentre outras, assim, teve uma que eu achei sensacional, que outras indústrias utilizam também, assim, na área da alimentação, né, assim, de refrigerantes, já vi estudos falando essas coisas, que, assim, eles pegam e comparam com uma coisa pior, sabe? Uhum. Então, na verdade, nem foi um estudo, foi uma carta-resposta a um estudo que falava que o colesterol estava relacionado com o consumo de ovos.
Aí Uhum. um médico, McNamara, que ele era representante da Egg Board, eles têm inclusive um Instituto de Ciência do Ovo, Hum, basicamente para conduzir essas pesquisas, entendeu? E aí ele foi e mandou uma carta em resposta a esse artigo, né, falando que o ovo aumentava o colesterol, e ele falou, não, mas você tem que relativizar, né, porque existem fatores mais importantes, como obesidade, enfim, né, outros fatores de risco, como se um fator de tá, risco anulasse o outro, né, assim. É claro que a sim, obesidade é um péssimo fator de claro. risco, aumenta o risco, mas você não vai comer ovo por causa disso, né, o risco, você Exatamente. não vai dobrar o seu risco, né. Exatamente. Isso também é muito comum quando eu abro caixinha de perguntas. Às vezes as pessoas perguntam: ah, mas o que é pior? É usar banha ou manteiga? O melhor é tu não usar nenhum dos dois. Né? A gente não Sim, precisa ficar comparando o ruim com o pior. E não é porque uma coisa aumente o risco que a gente precisa ignorar outra coisa que também aumente o risco, né? Que é o caso de o ovo e a obesidade, né? O ganho de peso, enfim. Então, que interessante isso, né? Como a gente tem que estar atentos a essas questões mais sorrateiras, né, dos estudos. E uma coisa que eu fico me perguntando é como é que os pesquisadores aceitam, né? Assim, eles devem estar muito, assim, devem acreditar demais que faz bem, né? Para querer fazer, assim, é muito são muitos difícil. dólares também, né. É, Eu acho que tem muita gente aí que não está tão preocupado com a ciência, enfim, né? também tem isso. Mas então, isso é um ponto bem interessante, porque isso é, assim, a desinformação, ela também vende, né? Quanto menos informadas as pessoas estão, mais fácil vai ser de elas serem, de uma certa forma, enganadas, né? De elas Sim, aceitarem aquilo que está aí na dúvida. E isso acontece demais na nutrição, né? A gente sabe o quanto a desinformação vende, por exemplo, fórmulas infantis, né? Suplementos milagrosos. Então, isso na nossa área é infelizmente muito, muito comum e a gente está sempre tentando combater, né? Cápsula de colágeno, coisas que mal sai uma comprovação, né? Já vem as lâminas lá, ah, mas isso aqui é maravilhoso, pode prescrever que ajuda. Daí tu vai ver, é um estudinho de nada feito com ratos, sim. não, nem deveria estar sendo vendido aquilo ali ainda. Então, a questão dos ovos também, a desinformação, né, tá sempre presente e as pessoas ficam naquela, ah, mas agora faz bem, agora faz mal. A mídia também leva isso, né, à tona, volta e meia. Então, esperamos que possa, essa live também possa elucidar um pouco isso, né, trazer um pouco dessa visão mais crítica em relação a isso. Com certeza. Em relação a isso que você falou, tem uma outra citação de um médico, agora me fugiu o nome, um outro médico americano, que ele diz que as pessoas adoram ter notícias boas sobre seus hábitos ruins. Uhum, Então olha só. isso vende muito, né? Você estampa na capa da revista lá, ah, bacon está de volta, bacon faz bem, ovo não faz Uhum, mal, a manteiga está de volta. Isso é, vende muito, né? E as pessoas gostam. É saboroso, é um alimento rico em gordura, é rico em sódio. Então as pessoas uhum, gostam, né? E nada sim, melhor que você ouvir uma coisa boa sobre um hábito que você sabe que no sim, fim faz mal. Mas se alguém te fala, não, não é assim, não é tão aham, ruim, tem coisa pior, ou é bom, isso vai vender verdade. muito, né? É verdade, e aí tu começa a pensar realmente, ah, saiu um estudinho falando que vinho tinto por causa do resveratrol faz bem. Bom, agora todo mundo, ah, não, me deixa meu vinho, né, que vinho Sim, faz bem. E é isso, né, os hábitos, foi o Michael Greger, segundo o Danilo. Então, gostei muito, eu não tinha ouvido essa frase e realmente faz muito sentido e acontece muito na nutrição também, né? Assim, as pessoas se apegam àquilo que vai ser a favor do que ela está fazendo e não querem largar, né? sim. Ah, tem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar e colocar aqui na tela, ó, que o Adriel perguntou para ti, Murilo, se poderia comentar a relação do veganismo com os níveis de HDL, que é o que a gente chama, né, de colesterol bom, de uma maneira mais popular. Tu É, de, sabe alguma coisa? é um assunto também um pouquinho controverso, porque assim, tem saído bastantes estudos já mostrando que não é assim também o HDL, o colesterol que faz bem, assim, não tem tanta relação com redução do risco cardiovascular, enfim. Mas uma dieta vegetariana estrita, né, ela é rica mais em gorduras poliinsaturadas, então, e Uhum. vai ter uma maior quantidade de HDL, uma menor quantidade de gordura saturada.
não o vegetal ele é isento de colesterol. Então, de Sim. certa forma, você vai alterar essa relação, né? Que é um fator muito importante também que a gente leva em consideração, que é a relação LDL e HDL, né? Então, você vai na dieta vegetariana estrita, aumentar o HDL, reduzir o LDL, o que é um fator bom, né? Uhum. Pelo que eu sei também, o que pode ajudar a subir o HDL são hábitos também de exercícios físicos, né? Então, às vezes a pessoa adota uma alimentação mais saudável, ela também se sente mais disposta a fazer exercício, né? Um hábito saudável costuma puxar o outro, né? Já que tá comendo bem, então vou fazer um exercício, ou já que eu tô me exercitando, eu vou comer bem. Então, isso pode ser um dos fatores que daqui a pouco esteja mais, assim, possivelmente relacionado. E também o fato de gorduras trans, né? Se a gente for pensar, as gorduras trans que são aquelas péssimas, né? A gordura hidrogenada, que está Sim, em alimentos mais processados, que tem alimentos processados veganos com gorduras trans, mas é mais comum, né? Quando a pessoa adota uma alimentação vegetariana estrita, que ela começa a se preocupar mais com os rótulos, o que tem ali, né? Será que isso aqui vai me fazer bem? E aí, eventualmente, as pessoas param de consumir esses alimentos mais ricos em gorduras trans, que são as gorduras que são, acho que, as piores das piores, porque daí sim, elas com aumentam, certeza. né, além de aumentar o colesterol ruim, elas diminuem o bom. Então, de repente, né, tirando gorduras trans, fazendo mais exercício, se alimentando, né, de uma maneira mais vegetariana estrita, toda essa conjunção já favorece essa formação do HDL, né? Sim. Maravilhoso. Então vamos à nossa última pergunta para a gente ter tempo. Agora falta para acabar. Mas se tu. Essa aqui eu acho que não é tão da área médica, mas eu acho que é uma opinião mais assim, de observação do veganismo, que é de como acontece a questão da produção de ovos também, pensando, né, nas galinhas, no meio ambiente, porque a gente está falando muito da saúde, que é um aspecto super importante, mas tem um ser envolvido nessa produção, né? Como é que foi para ti perceber isso, assim, descobrir isso? Assim, se a gente for pensar nos impactos do consumo de ovos, né, e na produção, na indústria de ovos, ele é gigantesco, né? Inclusive, vou Uhum. até me direcionar aqui para o Danilo, que é um colega dos médicos vegetarianos, e ele tem muito essa ideia também, que é um dos motivos que muitas pessoas consomem ovos é que ela é uma proteína barata, né? Assim, se você for Uhum. comparar com carnes, enfim. Só Sim. que o preço que está lá na gôndola do mercado não é um preço dos impactos que esse alimento tem, né? Então, para produzir o ovo, quantas galinhas são mortas, quanto de território você tem que usar para isso, quanto de antibiótico é usado para isso, criando Sim. resistência bacteriana, quais doenças já surgiram por causa disso. A gripe aviária é um exemplo, né? Então, assim, acumulando aquele número imenso de animais em espaço muito pequeno, cheios de antibiótico, cheio de doenças, com imunidade baixa. É um celeiro para novos vírus. Então, assim, o custo do ovo é altíssimo. Não é aquele Exato. preço que a gente vê ali. Uhum. Então, assim, tem essa parte que é até mais para a gente mesmo, né? Pensando nos impactos ambientais, que é onde a gente vive, né? Nosso planeta, nossa casa. Os Exatamente. riscos de bactérias super resistentes, os riscos de novos vírus. Mas se a gente for pensar agora nos seres mais envolvidos mesmo, né? A indústria dos ovos ela é extremamente cruel. Você cria milhares, centenas de milhares de aves em espaços minúsculos, gaiolas, 3, 4 aves dentro de uma gaiola de 30 centímetros. Sim. Elas ficam desesperadas, elas não conseguem se mover. Sem contar que elas já foram geneticamente selecionadas, então elas são muito grandes, elas têm muito mais peito do que elas tinham, as Sim. pernas não aguentam o peso Uhum. e foram selecionadas para botar muito mais ovos que uma ave normal, né? Então, assim, uma ave que bota na natureza, sei lá, 10, 11 ovos ao ano, ela bota 30 ovos um dia. Agora Sim. imagina quanta energia não é consumida, quanto cálcio não é consumido, por isso elas têm osteoporose, enfim, Sim. quantas complicações, câncer, tumores relacionados. Então, assim, é pavoroso, eles ficam extremamente estressados, eles começam a praticar canibalismo, que não é uma coisa que as aves fazem, mas ali, tanto Sim. estresse, elas juntas ali começam a comer as outras, bicar as outras, e é por isso que eles fazem a debicagem, né? Se você for no, Sim. eles arrancam o bico, né, para diminuir as perdas, para eles não se agredirem, né? Uhum. E o pior de tudo, né, assim,
essas galinhas não são as únicas do processo, né? Para você ter uma indústria de ovos e de galinhas, você precisa de muitas galinhas botando ovos. Então, você tem que Uhum. renovar o seu número de aves e você tem que ter um número muito Uhum. grande. Então, Sim, você vai eclodir alguns ovos, né? Você tem que nascer novas galinhas e você vai sim, pegar essas galinhas e levar para serem botadoras de ovos. Só sim. que o O pintinho, macho. né? A galinha macho não bota ovo, né? E ele não Uhum. vai virar uma galinha de abate também, porque é uma seleção genética diferente. Então Sim, não vai. eles são simplesmente descartados. E assim, Uhum. de formas extremamente cruéis. Sim. Se tem triturados vivos, jogados em moedores, ou pior ainda, que talvez seja, eles são jogados em caçambas, um em cima do outro, toneladas de pintinhos um em cima do outro, morre sufocado, morre de fome. Assim, É bem. é pavoroso, assim, É. Quando eu virei vegana assistindo o documentário Terráqueos, né? Que é bem forte. eu não consegui E assistir. eu também assisti assim 3/4 do documentário. Depois eu já decidi virar vegana na metade. Mas essa parte dos pintinhos, pra mim também, porque eu acho que a primeira, assim, quem decide virar vegetariano não vê mal no ovo, né? O ovo parece, não mata o bichinho, né? Só sai ali da galinha, não tem problema nenhum. Mas aí quando a gente vê todo esse por trás, né? E assim, olhando os vídeos, de tu ver o bichinho que perdeu um pedacinho do bico, que é a boquinha dele, onde ele come, né? Ele se comunica. Eles cortam e o bichinho fica assim com aquela cara de dor, fica ali vários dias sem conseguir comer. Aquilo para mim também assim, foi um sofrimento, uma sensação tão ruim, né? De nossa, se eu soubesse disso antes, eu já teria mudado, né? Por que eu preciso disso se eu tenho outras formas de me alimentar, né? Então, se é difícil pra gente, imagina pro animalzinho, né? Tem gente que fala isso, eu acho bem interessante pensar, né? Se a gente acha que, meu Deus, mas eu vou perder essa fonte prática de proteína, que eu chego aqui e faço rapidinho. Bom, mas imagina todas as perdas que esses animais estão tendo, né? De uma vida assim, confinada, uma vida assim, totalmente, né, assim, insalubre. Então, tem esse aspecto importante a gente pensar, né? Sempre tem a Com nossa saúde, certeza. que é muito importante, mas tem a saúde do planeta, a saúde dos animais, que também nos interessa, né? Sim, eles são seres sencientes, né? Eles conseguem sentir dor, eles conseguem sentir medo, alegria, eles têm parentes, eles reconhecem os Uhum, outros. Então, aquela sim, expressão cérebro de galinha para uma pessoa burra não faz sentido. Elas são sim, extremamente inteligentes, sensitivas. Então, sim. imaginar, se colocar no lugar delas, elas passariam pelo que a gente passa, né? Assim, a gente sentiria o Uhum, mesmo que elas sentem. Então, uhum. não É, tem diferença. exatamente, essa capacidade de percepção também acho que vai aflorando, né? Quando a gente decide, então, começar a pensar um pouco mais no que a gente está comendo, no que a gente como a gente está vivendo. Então, muito legal. A Silvana falou, acho que ela estava respondendo a Alessandra, dos antibióticos. Não, eles usam muito antibióticos na indústria de galinhas, né? Tanto de ovos quanto da produção de carne, né? De frango, porque eles estão muito confinados, né? Se um pega a doença, todos pegam a doença e isso é risco pro criador. E para o crescimento do animal, eles perceberam que dar o antibiótico ajuda que ele cresça mais rapidamente. Então, para eles é muito interessante ter esse giro, né? Então tudo é mais na base do dinheiro. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus pacientes é que o objetivo da indústria é vender, não é a nossa saúde. Então nós temos que nos preocupar com a nossa saúde e consumir o que nos convém, porque pela indústria, né, pelas ofertas que temos no mercado, é muito mais pensando no dinheiro do que na saúde, nos nutrientes, né, na qualidade alimentar em si, né? Definitivamente. Esse é um fator muito importante, né? Mas então, Murilo, assim, eu queria te agradecer imensamente. Eu acho que foi assim super rico mesmo, assim, a gente viu aqui pelos comentários. Convido também as pessoas que nos acompanharam a testarem, né? Ficar alguns dias sem os ovos, colocar outras opções no lugar. A gente tem uma alimentação tão rica, né? Tão possível de fazer assim novas combinações e às vezes a gente fica tão preso a comer só ovo, carne, queijo, né, a vida inteira. Então, criar novos pratos, testar novas receitas é sempre muito interessante, assim, a gente aumenta o nosso repertório ao invés de diminuir.
Então, queria ver se tu quer deixar um último comentário, me fala um pouquinho. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, eu me sinto honrado, realmente, assim, te admiro há um bom tempo, então Ai, fico muito feliz de ter participado, espero que tenha ajudado, que as pessoas tenham super. gostado, e eu Nossa. concordo com você também, eu acho que, assim, tem muito fala de veganismo, né, mas a gente tem todo o reino vegetal e as pessoas trocam para comer os mesmos 4 animais e ovo e leite, né? Então, assim, tem muitas opções, assim, é muito bom e não tem prejuízo nenhum, tanto de sabor, enfim, e a consciência limpa. E É. eu não sei se você tem algum post, eu acredito que deve ter, umas coisas que falam para mim muito assim, mas como é que você vai fazer, como é que você come bolo? Você vai ficar sem bolo? Ou sem, enfim, Sim, existem algumas dicas, né, com vou compartilhar. isso, banana verde, né, biomassa de banana, chia hidratada, enfim, né, você Exato, eu pode tenho usar uma nessas tabelinha, você vou pode usar nessas compartilhar aqui. preparações, eu acho que é bem bacana aí pro pessoal que tá com medo, eu não vou poder fazer bolo, enfim, essas coisas. Tem tudo, pode ser feito vegano e gostoso e saboroso. Exatamente, E exatamente. além disso, eu queria só recomendar também, fazer algumas recomendações para seguir o @médicos vegetarianos, que é da Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos, que é um grupo que Maravilhoso. tem médicos, tem nutricionistas também, mas acho que o Instagram, a diretora é médica, então a gente produz textos praticamente semanalmente aí, tem bastante conteúdo bem bacana. E eu também agora sou colunista do Bloguesia, que é bloguesia.com.br, e tem muita Ah, celebridade lá, muita gente bacana, Ricardo Laurino tá lá, da SBB também. que Tem legal, vou olhar. muito texto bacana lá que fala muito sobre sustentabilidade, veganismo, aí eu estou fazendo a coluna agora na parte de saúde também. Que Então, acho que legal, é bem bacana, se puderem conferir lá, tem muita informação, muita coisa bacana mesmo. que bacana. Eu vou depois deixar então no meu Instagram, no Arrasta Pra Cima, para quem quiser ler o último blog então do Murilo, porque eu também fiquei curiosa, vou ler também, vou procurar depois. Tá ótimo. Então tá, pessoal, muito obrigada. Murilo, obrigada de novo. E Eu foi que um agradeço. prazer. Que bom que conseguimos passar por aquela interferência do início e deu tudo Sim. certo depois. Fiquei aqui torcendo. Então tá, um abraço para ti e boa noite. Igualmente. Pessoal, Tchau, tchau. Boa noite. tchau, tchau. Tchau, pessoal.